Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. É um prazer tê-los aqui novamente para darmos continuidade ao nosso plano de estudo nas lições bíblicas da CEPAD, quarto trimestre de 2019, da classe Adultos. O título geral dessa revista é O Governo Divino em Mãos Humanas, Liderança do Povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Desta feita, nós vamos estudar a lição de número 4, a degeneração da liderança sacerdotal. E sobre o nosso plano de estudo com infográfico, ou seja, a nossa maneira de abordar a lição, tudo que você precisa saber sobre isso está nesse slide, é só pausar e olhar essas informações. Tá? A gente passa então para a questão da compreensão do PowerPoint, que é bem maior quando se assiste a essa apresentação inteira no YouTube. Então, uma apresentação completa é sempre a combinação dos slides com a fala de alguém para que você tenha o domínio completo daquilo que está sendo apresentado e possa utilizar de uma maneira mais abrangente. E aí, se você gostar, você pode dar o seu like, seu positivo, a sua recomendação para que o YouTube ranqueie melhor o vídeo e outras pessoas tenham acesso a ele pelo oferecimento, pela sugestão que o próprio YouTube faz, ok? A gente passa então para os objetivos específicos dessa lição. O primeiro é destacar a degeneração dos filhos de Eli, o segundo é pontuar a sentença do juízo de Deus e o terceiro é mostrar as consequências do pecado. Aqui está mais uma vez o título da lição e a gente vai para o texto áureo. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. 1 Samuel 2:23. E a verdade prática: evitemos o pecado a todo custo, pois a sua prática leva-nos ao mais baixo nível espiritual e moral. A gente passa então para a nossa leitura bíblica em classe, em 1 Samuel 2, 22 a 25, 3 do 10 ao 14. E aí a gente tem aqui essa leitura, você pode pausar aqui e fazê-la. Não destaquei nenhum versículo desse total de versículos apresentados, porque todos são importantes para essa leitura. E você pode combinar a leitura diária, que é aquela feita de segunda a sábado, com essa leitura também. Você que é professor pode distribuir os post-its, 6 post-its para os seus alunos já no momento da leitura bíblica ou no início da aula, para que eles façam uma leitura sequencial e tenham uma abrangência maior sobre esse assunto, se assim você achar necessário. A gente passa então para a introdução da lição. A parte que eu destaco em amarelo diz o seguinte: veremos que os filhos deste não corresponderam aos propósitos divinos e enveredaram pelo caminho do pecado, o que os fez deturpar as características do sacerdócio, Levítico 21, 6 e 7. E a gente sempre combina a conclusão da lição com a introdução para ter a dimensão de até onde o comentarista expandirá o seu pensamento. E o trecho em amarelo diz: o pecado tem o seu salário, o pecado tem as suas consequências, ok? Então, tendo dito isso, a gente passa para o slide que apresenta todos os tópicos da lição. Então, o primeiro é a degeneração dos filhos de Eli, o segundo, a sentença do juízo de Deus, e o terceiro, as consequências do pecado. No primeiro, a gente tem quando não valorizamos o que Deus nos deu, 2, fazendo uma troca, e 3, as consequências para quem peca contra Deus. No tópico 2, a gente tem a experiência profética de Samuel, a sentença pronunciada, e terceiro, a desgraça da família de Eli. No terceiro tópico, a gente vai trabalhar o preço do pecado, depois, os males da falta de repreensão, e 3, pecados voluntários e deliberados não têm perdão. E aí, vocês veem que eu coloquei uma bolinha em vermelho, tanto no último ponto do primeiro tópico, no último do segundo e no primeiro do terceiro. Por quê? Os pontos marcados podem ser tratados juntos. Ao passar por esse estudo, você vai perceber que eles são intercambiáveis, esses pontos, ou seja, eles tratam praticamente da mesma coisa. Um completa o outro.
Então, em vez de você se tornar repetitivo nesses pontos, eu estou aqui oferecendo um auxílio, e essa é a minha visão, pode ser que a sua seja diferente. E aí, se você tiver a mesma consideração que a minha em relação a esses 3 pontos, você pode uni-los e tratá-los de uma única vez. E aí você ganha tempo com isso e não se torna repetitivo. Então fica aí essa dica importante, tá? E em relação à gestão do tempo, eu recomendo 25 minutos no primeiro tópico, 20 no segundo e 25 minutos no terceiro. Sugestão aos professores que utilizem de acordo com a sua necessidade em sala de aula, lembrando sempre que os alunos leem a lição inteira e esperam que o professor passe pelo menos por um trecho de cada um dos tópicos, ou seja, aborde pelo menos o trecho mais importante para a sua sala, é claro, mas chegue ao final da lição, fica aí a recomendação aos professores. A gente parte então para o primeiro tópico, onde a gente vai ver quando não valorizamos o que Deus nos deu, fazendo uma troca e as consequências para quem peca contra Deus. A gente passa a ver isso a partir do próximo slide. Então, a gente tem no primeiro tópico, quando não valorizamos o que Deus nos deu, a parte em amarelo, Ofni e Finéias não valorizaram a posição que Deus lhes dera. Degeneraram-se, transformando a casa do pai em lugar de imoralidades sexuais. 1 Samuel 2:22. Sobre o sacerdote Eli, seu principal erro foi não corrigir os pecados de seus filhos. Ele já não tinha autoridade sobre estes. Foi um pecado por omissão e complacência. Então, eu uni o ponto 2 também junto com o primeiro, porque eles podem ser tratados juntos. Parte em amarelo, os filhos de Eli trocaram o Senhor pelos prazeres da vida. Sobre esses 2 trechos, uma boa maneira para se pensar esses 2 pontos, talvez seja relacionando-os com o mau servo de Mateus 24, 48 ao 51. Desse modo, se cria um paralelo que deixa o assunto mais próximo do nosso contexto. Ou seja, você trata da questão de Ofni e Finéias, pensando na nossa questão de crentes em Jesus Cristo no Novo Testamento e no século XXI. Então, quando você consegue conectar uma história na outra, você consegue se inserir no contexto da história e inserir a história no seu contexto. E aí você passa a ter uma participação mais responsável e prática do assunto. Fica aí a minha dica para vocês. A gente passa então para o terceiro ponto, as consequências para quem peca contra Deus. Então, trecho em amarelo. Para os pecados dos filhos de Eli, não haveria tribunal humano, pois eles pecaram direta e deliberadamente contra Deus. Como eles não se arrependeram, o juízo divino era inevitável. A ira de Deus se acenderia contra eles. E aí a dica que eu já falei anteriormente, repetindo aqui, você pode combinar o raciocínio desse ponto com o que está dito no ponto 3 do tópico 2, tá? E também no ponto 1 do tópico 3, eu não coloquei aqui, mas no ponto 1 do tópico 3 também. Então, qual que é a ideia aqui? Que já você que é professor, por exemplo, pode abordar esses 3 pontos quando você estiver nesse momento aqui. Você que está estudando também, leu esse trecho? Vai lá no tópico 2, ponto 3 e lê junto. E vai lá no tópico 3.1 e lê junto, que aí você vai ter uma dimensão mais abrangente desses trechos aqui, tá bom? É a minha recomendação. A gente fecha assim, então, esse primeiro tópico de forma enxuta, lembrando que isso não é uma aula antecipada, é um plano de estudo. Eu estou aqui indicando caminhos para que você faça uma abordagem mais inteligente e otimizada da lição, podendo expandir o seu pensamento sobre ela de uma forma mais adequada, ok? Passamos então para o tópico 2, a experiência profética de Samuel, sentença pronunciada e a desgraça da família de Eli. A gente passa a ver isso a partir do próximo slide. Então, a gente tem aqui a experiência profética de Samuel.
Então, um trecho em amarelo. Samuel ouviu clara e reverentemente o Altíssimo. 1 Samuel 3:10. Tal experiência mostra que Deus não faz acepção de pessoas, ou seja, não se importa com a idade de alguém quando a questão é fazer a vontade divina. 1 Samuel 3:15 ao 18. Olha que interessante. Minha dica aqui para vocês. Como esse trecho dá mais ênfase ao desenvolvimento do ministério profético de Samuel, ele acabou ficando um pouco isolado em relação aos demais pontos desse tópico. Sendo assim, fica ao seu critério gastar ou não tempo nele. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que esse ponto ele está um pouco isolado, no sentido de que ele aborda mais sobre Samuel do que sobre a sentença proferida por ele, profeticamente, diante daquilo que Deus lhe mostrou sobre, ele falou sobre a família de Eli. Então, está mais abordando a pessoa de Samuel e estaria mais adequado numa lição que a gente já estudou sobre Samuel. Mas aí, cada um utilize de acordo com a necessidade da sua própria sala, ok? Então, a gente parte para o ponto 2, sentença pronunciada. E aí a gente tem, aqui eu só faço destaque das referências bíblicas que você pode ler de forma complementar. Por que eu faço isso? Porque aqui a leitura das referências é suficiente para complementar esse trecho, tendo em vista que o comentarista expressa de modo objetivo e enxuto o que de mais importante poderia ser dito nesse ponto. Então, quando você lê esse trecho, você vai ver que o comentarista colocou de forma clara, de forma objetiva, de forma enxuta. Então, não há muita necessidade de se esticar aquilo que ele falou. Aí você pode complementar com as referências bíblicas, ok? Então, assim, a gente parte para o terceiro ponto desse tópico 2, a desgraça da família de Eli. Então a gente tem os trechos em amarelo. A desgraça sobre a casa de Eli veio como uma grande avalanche. Seus filhos Ofni e Finéias, bem como sua nora, morreram. Além disso, 85 sacerdotes pereceram. O pecado contra Deus tem a sua sentença, o seu juízo. E aí, ó, a minha dica sobre esse ponto é para você se lembrar do que eu disse anteriormente, ok? Que você pode falar esse ponto aqui juntamente com o terceiro ponto lá do tópico 1, ok? E com o primeiro ponto do tópico 3. Você vai tornar a lição mais enxuta, objetiva e vai poder complementar com o que está escrito na própria lição sem precisar tecer muitos comentários. A gente, então, fecha esse segundo tópico, mais uma vez de uma maneira clara, dando caminhos para que você possa expandir seu pensamento sobre o assunto dessa lição. Partimos então para o tópico 3, o preço do pecado, os males da falta de repreensão, pecados voluntários e deliberados não têm perdão. Passamos a ver isso a partir do próximo slide. Então a gente tem o preço do pecado. Está aqui o trecho, a parte em amarela. Eli tinha conhecimento do pecado de seus filhos, mas sua covardia era visível. Por causa de sua omissão e da irreverência de seus filhos, sua família foi tirada do sacerdócio. É bom lembrar que Eli não era somente pai, mas principalmente sacerdote. Por isso, cabia-lhe a responsabilidade paternal e judicial. Nisso, ele falhou. Sobre esse trecho, você pode ler com aqueles trechos que eu já me referi, tá aí a bolinha vermelha indicando quais são eles, ok? A gente passa então para o ponto 2, os males da falta de repreensão. Tá aqui o trecho em amarelo, de acordo com o hebraico, a palavra repreensão quer dizer correção, censura, punição, castigo. Nesse sentido, o próprio Deus aplica a sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Provérbios 3:12. Por não atentar para ela, a casa de Eli padeceu. Sobre esse trecho, para pensar, como complemento a ele, trouxe 2 versículos. O primeiro, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para repreender, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa
obra. E a gente tem também um versículo em Tito 2:15, fala disto, e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Fica aí como um pensamento para complementar esse trecho, ok? Então a gente tem, além disso, o ponto 3. Pecados voluntários e deliberados não têm perdão. Trechos em amarelo. O apóstolo João diz que há pecados pelos quais não se deve orar. 1 João 5,16. Não houve misericórdia para os filhos de Eli, pois eles não se humilharam, não se quebrantaram na presença de Deus. Eles pecaram voluntária e deliberadamente, zombaram do Senhor. Sobre esse trecho, apenas um auxílio extraído da Bíblia de Estudo MacArthur, João ilustra a oração segundo a vontade de Deus como o exemplo específico do pecado que leva à morte. Poderia tratar-se de um pecado premeditado ou não confessado, que não leva o Senhor que leva o Senhor a decidir por fim a vida de um cristão. Não se trata de um pecado em particular, como a homossexualidade ou a mentira, mas qualquer pecado pode pôr um fim à tolerância de Deus. Não se arrepender do pecado, nem abandoná-lo, no final, levará à morte física, como um juízo de Deus. Atos 5, do 1 ao 11, 1 Coríntios 5,5 e 11,30, ok? Então fica aí apenas esse auxílio, você pode ter outros complementos, esse é um assunto de discussão vasta, que às vezes toma uma aula inteira e não se chega a uma solução. Então o melhor é a gente buscar se arrepender do pecado e se conservar na presença do Senhor. Fica aí a dica para esse trecho, assim a gente fecha o ponto 3, dando as indicações, um norte para que você possa também unir aquilo que você já tem sobre a lição e melhorar o seu pensamento, aí otimizando a sua abordagem desta lição, ok? Então a gente chega dessa forma ao final dela, a conclusão, e aí a gente lê novamente o trecho que lemos no começo da conclusão. O pecado tem o seu salário, o pecado tem as suas consequências. Por isso, se andarmos segundo a palavra de Deus, se formos fiéis aos seus mandamentos e se procedermos com sinceridade e verdade, Deus nos confirmará em sua presença. Então, que a situação vivida por Eli e por seus filhos seja uma grande lição para as nossas vidas, para que nos conservemos fiéis nesse grande presente que Deus nos deu, que é o ministério que Ele distribui a cada um segundo a sua vontade. Você só precisa cuidar do seu ministério com zelo. Você não precisa cuidar do meu ministério, você não precisa cuidar do ministério do seu vizinho de banco na igreja, você não precisa cuidar do ministério do pastor, você não precisa cuidar do ministério do regente, da mocidade, da orquestra, você não precisa cuidar do ministério de ninguém. Você só precisa ter zelo com o seu ministério, abandonar toda a aparência do mal e se conservar íntegro naquilo que Deus te deu, e certamente essa lição terá valia na sua vida e na minha vida. Muito obrigado pela oportunidade de participar do seu estudo. Espero que este material seja útil a você, ok? Assim eu agradeço e desejo a todos uma excelente aula e, se Deus o permitir, em nome de Jesus, nos veremos novamente na semana que vem. Até lá!